Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar nossos estudos de mecânica dos fluidos. No vídeo passado nós paramos vorticidade de uma placa plana, né? E eu já esqueci o que eu estudei no vídeo passado. É inacreditável a minha capacidade de desaprender. Mas hoje vamos adiante, né? Com camadas limite laminares, certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro na universidade... Não, eu sou engenheiro formado na Universidade Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva e agora estou num doutorado aqui na Itália também, porém em outra universidade, em outro lugar que você já deve ter visto nos outros vídeos, né? Vamos começar. Ok, dessa vez a gente vai falar de camadas limites laminares, certo? E aí o que seria mais ou menos esse tópico? Bom, vai falar de camada limite. Acabou. Né? Basicamente a ideia é a gente desenvolver ali o comportamento de uma placa plana, né? E aplicar ali a teoria da camada limite para ver como a camada limite se comporta, em especial a camada laminar, no caso, né? E a gente meio que já se preparando para ver o resultado clássico de Blasius, que é uma das soluções analíticas mais famosas para a teoria da camada limite. Não é tão grande. Acho que vai ser uns 12 vídeos isso aqui. Ok. Então tá, vamos começar. Mas vinhozinho para dar uma animada. Tá bom. Ok. Só com o vinho mesmo que isso aqui vai. Certo. Então a gente vê essa parte. Ok. Vambora. Então tá. Hoje a gente vai iniciar, né, um pequeno recap, né, de o que é camada limite laminar, né, e por que, quando que uma camada limite é laminar. Então, a camada limite é dita laminar quando há pouco distúrbio no escoamento, ou seja, escoamento não está sendo perturbado, certo? A viscosidade ela tem um efeito que consegue ali deixar essas camadas sistemáticas, né? Assim a gente consegue ver que elas estão organizadas, né? Então, 2, a viscosidade é relevante, a viscosidade é relevante
Isso, gosta assim. Depois cai no chão, acha ruim. É relevante ao ponto de manter, né, as camadas de fluido. Organizadas. Beleza, certo? Mas tem um outro detalhe. E 3, certo? O Reynolds, o número de Reinaldo, é baixo. Reynolds local ainda é baixo. E é daqui que a gente vai partir. Vamos começar falando de Reinaldo, certo? Partindo de Reynolds, partindo de Reynolds, podemos dizer como é que eu posso dizer isso? Pode-se escrever que podemos escrever Reynolds. Reynolds é uma... Eu vou ter aqui velocidade de referência, né? Vezes um comprimento de referência e a viscosidade, né? Para transicionar do laminar do laminar para o turbulento para transicionar do laminar para o turbulento, Reynolds deve oscilar entre 5 vezes 10 à quinta, certo? E 10 à sexta. Geralmente tá aí nesse ponto. O fato é que Reynolds é um parâmetro de estabilidade. Né?
de estabilidade para o escoamento laminar. Certo? Beleza. Ok. Então, então, partindo. Não, espera. Ok, paramos de estabilidade. Então, é necessário entender o significado físico desse parâmetro. Sabemos que ele é um parâmetro de estabilidade. Significado, isso aí, é isso aí. Eita. Físico desse parâmetro. Para isso, o ponto de partida é a análise da equação do momento. No momento. Beleza. Equação do momento. Vamos lá. Partial U, ou partial V, partial T. Tá falando merda aqui. Partial T mais V vezes gradiente de V igual a menos o gradiente de P mais 1 sobre Reynolds vezes o gradiente nabla quadrado, né? E V. Uma coisinha aqui.
Certo. Então vamos partir disso aqui. E a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa passar, né, para os parâmetros não dimensionais, adimensionais. Certo? A gente precisa passar isso para os parâmetros adimensionais. E a gente meio que já viu, né? Porque eu já escrevi ali na equação ou na definição de Reynolds. Beleza. A equação do momento pode ser escrita em termos adimensionais. Adimensionais. Logo, define-se aqui tudo é azzurro. Define-se L F U F PRF, pressão de referência, e μ, que nós sabemos que é a viscosidade. Só que tem duas viscosidades, a dinâmica e a cinemática. Olha o horário que eles botam a reunião. Puta que pariu, meu irmão. Aí demite todo mundo e fica achando ruim. Então, direito do trabalhador, direito do trabalhador. Acertei. Então, μ é a viscosidade dinâmica, que vai ser nossa viscosidade de referência. E N é a viscosidade cinemática. Certo, mas... Bom, vamos escrever, né? Vamos definir tudo aqui. Isso aqui é importante dizer que é ρ vezes U ref ao quadrado. E μ é a viscosidade de referência. Nesse caso não precisa escrever o ref, né? Certo. Beleza, então temos aqui comprimento de referência. E aqui temos velocity de referência. Pressão
de referência. Entendeu? Viscosidade de referência. E é isso. Aqui a gente vai pegar isso aqui e aplicar na equação do momento. Beleza. Como? Não sei. Mas eu vou descobrir. Beleza. Então, então pode-se observar que Reynolds, e aí eu vou escrever Reinaldo, Reynolds igual a o ref L ref, isso tudo dividido por ni. Beleza. Eu sei que ni é mi, viscosidade dinâmica, dividido por ρ. ρ eu não escrevi aqui, mas é também o que? Um parâmetro de referência. E é ela mesma, né? ρ de referência é basicamente ρ. Então, densidade de referência. Não existe uma densidade própria de referência. É a própria densidade do caso, do fluido. Densidade de referência. Ok. Beleza, aí sabendo disso, eu posso modificar Reinaldo. O meu Reynolds vai ficar o quê? Ele vai ficar o ref vezes L ref dividido por mi, que é diviso ρ. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ser o quê? ρ dividido por mi vezes u
corretamente. Correto. Então vai ser dividido por UREF vezes LREF, comprimento de referência. Isso aqui vai dar a mesma coisa que a pressão vezes, ou pressão densidade vezes o REF vezes o comprimento de referência. Ok. E dividido pela viscosidade. Ok. Então tá tranquilo, tá favorável. Quer dizer, tranquilo não tá, né? Mas podia ser pior, né? Beleza. Então, daqui podemos observar isso. Ok, certo. Temos que lembrar de uma coisinha que vimos no vídeo passado. Certo. Então, nosso Reynolds é Rho UREF LREF dividido por μ. Beleza. Certo, aí temos isso aqui. E puxando, né, do meu Deus. Era para fazer assim, imbecil. Isso aqui. E a equação do momento. U partial U partial X, certo? Mais V partial U partial Y. Isso é igual que a Ni vezes partial U partial Y, né, derivada parcial segunda, né, em função de U, certo? Beleza. E eu quero chegar aqui. Então aqui temos forma adimensional. E aqui a forma original. Ok.
E aí a gente começa, né, do número de Reynolds, certo? Beleza. Beleza. Então, temos aqui o número de Reynolds. E para o nosso caso, que é o escoamento numa placa plana e laminar, esse Reynolds vai ter que ser pequeno. Então imaginemos, certo? Que setinha para o nosso caso, Reynolds, certo? E a gente vai dizer isso aqui pode ser Rho ou Ref, e isso aqui X, distância X na placa plana. Ok. E aí a gente chama isso aqui de Reynolds ao longo de X. Como esta análise baseia-se no escoamento laminar, Rx é pequeno, né? Pequeno. Delta, espessura da camada limite, é fina. E o escoamento é laminar. É laminar, certo? Beleza. A gente falou de camada limite, certo? E aí a gente precisa entender umas coisas. Considerando a camada limite, que foi vista nos outros vídeos, esta tem ordem de grandeza, né? Dada por ordem de grandeza, que é dada por o deltinha, e esse delta ele é o que? Da mesma ordem de grandeza de x dividido por Reynolds, né? Reynolds de x, certo? É Reynolds de x, é Reynolds de x, certo? Que foi o que a gente viu nos outros vídeos, certo? Tranquilo.
Além disso, sabendo que o comprimento de referência em X, né, é dado por L ref, ou L, tanto faz, e, né, e o comprimento de referência em Y é dado por o próprio delta, né? Pode-se escrever que vamos lá, comprimento de X é dado por L ref. Então, a derivada parcial de qualquer coisa em X terá a mesma ordem de grandeza de 1 dividido por L. 1 dividido por L ref. E no caso da derivada parcial em Y? Bom, no caso de partial y, isso aqui será da mesma ordem de grandeza de 1 dividido por delta, que é o que a gente viu ali. E é importante dizer que delta, né, a camada limite, ela é muito menor do que o L de referência, certo? Então, posto isso, a gente tem ordens de grandeza para termos convectivos e viscosos. Ok.
esse aqui. E aí a gente vai pegar a forma original da equação do momento. Ok, então já colar aqui, deixar a minha aqui. Beleza, então posto isso, ao menos que a velocidade e o comprimento tenham sido definidos como quantidades típicas do escoamento calcula-se, né, a ordem de grandeza termo a termo. Beleza. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar os termos de convecção e de viscosidade. Beleza, são dois termos de convecção. Esse e o termo viscoso. Termos convectivos e viscosos. Beleza. Então tá. Partial U, partial X. Esse termo, se a gente for despedaçá-lo em termos de suas quantidades e de ordem de grandezas, nós vamos observar que esse termo ele é muito similar. Ele tem a ordem de grandeza da velocidade de referência, que é o que? É o U infinito, né? Vezes a velocidade de referência, o infinito, dividido pelo comprimento de referência, L, né? Então esse termo ele vai ter uma ordem de grandeza U infinito, certo? Ao quadrado dividido por L, certo? Beleza. Beleza. Então a ordem de grandeza desse, então U partial U partial X tem
Ordem de grandeza 1. Por quê? Por que tem ordem de grandeza 1? Porque Pô, não expliquei aqui também, né? Puta que pariu. Certo. Poxa. Vamos trazer mais pra baixo. Era pra ter explicado aqui. Neandertal. Jumento. Diz que tá desempregado. Tá. Então, ao menos que a velocidade certo e o comprimento tenham sido definidos como quantidades típicas, suas ordens de magnitude isso, escreve errado, vai. De magnitude serão unitárias. Assim, pode-se escrever que aí sim, agora entra essa parte aqui. Eu dou só uma levantada. Pronto, aqui. Tá bom. Certo? Então eu vou ter ordem 1. Beleza. Aí eu vou ter V partial U, partial U, partial Y. Que é o que? Ordem de grandeza é similar a o que vamos fazer por partes. Vamos trazer isso aqui para baixo. Aqui. Pronto. Este aqui. E aqui também. Ok. Então aqui a ordem de grandeza vai ser analisada termo a termo. Eu tenho V e eu tenho partial U, partial Y. Que terão as seguintes ordens de grandeza. O V, ele tem uma ordem de grandeza peculiar. Ele é a velocidade de referência, né, em x, vezes a razão entre camada limite e o comprimento de referência. Já o partial U, partial Y é a mesma coisa que eu estar dividindo. É a mesma coisa não, tem ordem de magnitude igual a eu estar com a velocidade de referência, né, do velocidade do meio, o infinito, e a distância da camada limite, né? Então, podemos dizer, né? Podemos dizer que V partial U partial Y tem ordem de magnitude de U infinito vezes delta dividido por L ref vezes U infinito dividido por delta, que no fim das contas vai me dar, no fim das contas, eu vou ter uma ordem de magnitude, vai daí, porra, de V, aí começou a viadagem, começou.
partial u partial y similar a u infinito ao quadrado dividido pelo comprimento de referência, certo? Logo, v partial u partial y também será ordem de grandeza unitária 1. Ok. Agora vamos para o termo viscoso, onde eu tenho V não, imbecil. Deixa de ser burro, mano. Ni vezes partial u ao quadrado, partial y ao quadrado. E isso é proporcional, né? Não, proporcional. Esse não é proporcional. Ele tem ordem de magnitude, né? Similar a ni vezes u infinito, certo? Dividido pelo delta ao quadrado, certo? E pois é, né? Mas aí, como é que a gente sai dessa? Né? Fica incompleto, né? Como é que a gente sai dessa? O que foi que eu defini no começo? Eu defini isso, certo? Que a gente viu nos vídeos anteriores. E eu defini isso, ó, certo? E até vi também essa componente aqui, beleza? Sabendo que RE e delta também são adimensionais, na verdade delta não é adimensional, né? Ela é similar. Sabendo que RE e delta também podem ser descritas como termos adimensionais, isso. Aí a gente vai pegar isso aqui, copy, paste e vamos escrever aqui Reinaldo e o nosso deltinha. Nosso deltinha já sabemos, não, imbecil, ser burro. X Reynolds de X, certo? E o Reynolds de X? Bom, nós temos a velocidade de referência, convenhamos aqui, né? A velocidade de referência, né? Pode ser o infinito também, mas no caso aqui, né? Ok, o infinito é só uma forma de reescrever. Aí o ponto é que eu tenho o comprimento de referência, mas eu tô pegando Reynolds longitudinal,
E o comprimento de referência, quando reduz a longitude, é L. Então posso escrever aqui. E aqui, Ni. Beleza. Vamos reescrever Reinaldo. Ni é o quê? U vezes X vezes Ni. Certo? Aí é só brincadeira, né? Aí é só brincadeira. Temos o infinito x. Puta que pariu, viu, meu irmão? Sério. Caralho. Certo? Então temos o infinito x Reynolds de x. Certo? O infinito pode ser o de referência também. E às vezes eu me confundo. Às vezes eu fico inventando de escrever com notação diferente. Mas aí, depois que eu substituo, né? Eu vou ter não, peraí. Partial U beleza, vezes partial U partial Y square value. Por que tá dando errado? Pera aí. Beleza. Aí nós temos Mi vezes 1 infinito delta ao quadrado, certo? Que já é o que? A forma adimensional, né? De Ni vezes partial U partial Y ao quadrado. Ok. Quando eu começar a substituir, né? Eu vou dizer que isso aqui será mesma ordem de magnitude de Mi vezes 1 infinito dividido por delta ao quadrado. Quanto é delta? Que é a camada limite x sobre raiz quadrada de Reinaldo de x, certo? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, Ni vezes o infinito dividido por x vezes raiz de Reynolds de x, certo? Ah, sim, isso aqui está ao quadrado, logo isso aqui é ao quadrado e aqui está ao quadrado também. Então isso aqui vai ser Ni vezes o infinito x ao quadrado Reynolds de x, certo?
Beleza. Então, ni vezes u infinito delta ao quadrado será similar a que ni vezes u infinito dividido por x ao quadrado vezes que u infinito x vezes ni. Logo, isso será o que? Tchum, tchum. Tchum, tchum. U infinito ao quadrado dividido por x. Que é o que? U infinito ao quadrado, L de referência, que é O1, ou seja, portanto, os termos convectivos, certo? E viscosos possuem a mesma ordem de grandeza, certo? Possuem a mesma ordem de grandeza. Beleza. Beleza. O que eu posso comentar mais? Porque já batemos o horário. Passamos 5 minutos. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Beleza. É isso aí mesmo. Bom. Beleza. Portanto, os termos convectivos escolares com a mesma ordem de grandeza. Tem um outro detalhe, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou pensando. É isso. Então, os termos convectivos e viscosos possuem a mesma ordem de grandeza. Esse caso, essa demonstração refere-se à equação original do momento, sem, né, termos adimensionais, né?
Ou seja, eu parto de uma equação convencional para obter a sua ordem de grandeza. Eu poderia partir da forma adimensional dela, certo? Para obter também a ordem de grandeza. Como eu também posso partir da forma vetorial, né, da forma vetorial da equação do momento com Navier-Stokes, né? Eu posso até ver isso no outro vídeo, eu acho que eu vou ver porque é importante. Porque a gente encontra uma coisinha bem interessante nessas equações, que a gente entende o que é o Reynolds, né? Ou seja, beleza, aqui descrevemos isso e no próximo vídeo a gente vai ver essa outra parte, que é para a gente entender bem o significado de Reynolds. Porque aqui, embora temos descrito, né? E basicamente isso já é a solução de Blasius, né? Fizemos basicamente o que tinha que ser feito. Tem só os comentários ainda. Não, tem bastante comentários. Tem a forma, ou tem as formas adimensionais que nos ajudam a entender. Será que dá pra pegar daqui? Não sei. Deixa eu ver como é que fica aqui. Reynolds ficaria. Não, imbecil. Isso é burro. Deixa por outro vídeo. É isso. Vimos aqui já a demonstração e vimos que tudo aqui tem a mesma ordem de magnitude. No próximo vídeo a gente vai aplicar isso para a parte vetorial, que é uma forma de a gente ver o que Reynolds nos quer dizer. É importante ver isso, certo? Ok, meio complicado isso, porra, bem complicado essa parte, é sempre muito confuso, mas finishamos aqui, terminamos aqui, nos vemos no próximo vídeo de tortura acadêmica. Até lá. Peraí só. Golezinho.